Não sou nada além de um corpo com uma voz sem mente. Aquela repórter de notícias de navios, sem corpo, sem voz, só A mente. Hollywood antiga estava cheia de casos. Quase todos os outros celebridades estavam envolvidos em um, mas alguns eram tão escandalosos que não apenas destruíram casamentos, eles arruinaram carreiras inteiras. Esses não eram apenas romances secretos. Eram histórias explosivas que abalaram a indústria cinematográfica. Hoje, vamos revelar 17 dos casos mais infames que deixaram para trás promessas quebradas, corações partidos e danos duradouros. Elizabeth Taylor e Eddie Fisher. Começou com um funeral. Em 1958, a estrela de cinema, Elizabeth Taylor, estava de luto pela morte repentina de seu marido, o produtor Mike Todd, que faleceu em um acidente de avião. Entre os muitos que a consolavam estava o amigo da família e cantor Eddie Fisher, que também era casado com a queridinha da América, Debbie Reynolds. O que começou como simpatia rapidamente se transformou em um caso completo. E, dentro de meses, Fisher abandonou sua esposa e 2 filhos. Isso não era um segredo dos bastidores. Desenrolou-se sob o olhar de toda a capa de revista e manchete de jornal. Taylor e Reynolds eram amigas íntimas. Chegaram a ser damas de honra nos casamentos uma da outra. O que só aumentou a fúria do público. A MGM estava em modo de crise. A imagem de Taylor estava manchada. A carreira de Fisher quase afundou da noite para o dia. E Reynolds foi retratada como a heroína trágica neste muito real melodrama de Hollywood. Quando Fisher e Taylor finalmente se casaram em 1959, foram vaiados em público. Os patrocinadores retiraram o programa de televisão de Fisher. Foi um dos primeiros exemplos de como escândalos de celebridades poderiam se tornar explosivos na imprensa e arruinar carreiras, não apenas reputações. Curiosamente, Taylor nem sequer ficou muito tempo com Fisher. Em 1962, enquanto filmava Cleópatra, ela começou um caso ainda mais explosivo com Richard Burton, levando a mais um divórcio de alto perfil. Fisher foi deixado de lado, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A sua popularidade nunca se recuperou verdadeiramente. E na década de 1970, ele era mais uma piada do que um ídolo pop. Mais tarde, Debbie Reynolds brinca. Apenas trocamos de maridos, já que ela própria se casou novamente. Mas o envolvimento de Taylor com Fisher não apenas acabou com um casamento, ele destruiu a imagem saudável de várias estrelas e provou que até a mulher mais glamourosa do mundo poderia ser vilipendiada da noite para o dia. Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Ingrid Bergman não era apenas uma estrela. Ela era um símbolo. A atriz nascida na Suécia havia cativado o mundo em Casablanca e A Meia Luz, ganhando um Oscar e a adoração do público americano. Ela era elegante, inteligente e, mais importante para a Hollywood dos anos 1940, aparentemente impecável. Essa imagem se desfez em 1949, quando ela escreveu uma carta ao diretor italiano Roberto Rossellini, dizendo que queria fazer um filme com ele. Quando se encontraram pessoalmente, ela era casada e tinha uma filha. Ele era casado e tinha filhos. Mas o que começou como uma ambição artística evoluiu para um dos casos mais controversos da história do entretenimento. Bergman e Rossellini começaram um relacionamento durante as filmagens de Stromboli. E quando a notícia de que ela estava grávida de um filho dele veio a público, o público e a imprensa explodiram em indignação. Ela deu à luz um filho, Renato, em fevereiro de 1950, antes de se divorciar de seu marido, o Dr. Peter Lindstrom. A reação foi imediata e brutal. O senador dos Estados Unidos, Edwin Johnson, a denunciou no plenário do Senado, chamando-a de uma poderosa influência para o mal. Hollywood a colocou na lista negra. Grupos da igreja boicotaram seus filmes. A revista Life declarou que ela pecou na Itália, foi perdoada na França e virou uma santa na Suécia. Foi uma queda da graça sem precedentes. Bergman, antes adorada, tornou-se persona non grata em seu país adotivo. Ela se mudou para a Itália e casou-se com Rossellini, embora o relacionamento fosse tumultuado e acabasse em divórcio em 1957. Ironicamente, seu exílio profissional a levou a trabalhar no cinema europeu, onde continuou a brilhar, ganhando um segundo Oscar por Anastasia em 1956 durante seu lento retorno às telas americanas. Sua vida pessoal permaneceu complicada, mas o escândalo deixou uma marca profunda. Ingrid Bergman já não era mais a face inocente de Hollywood, mas a mulher que desafiou isso. Clark Gable e Loretta Young. Quando Hollywood rugia,
Realeza. Clark Gable e Loretta Young começaram a filmar a aventura romântica, The Call of the Wild, em 1935. Faíscas voaram, não apenas na tela, mas também nos bastidores. Gable, conhecido como o Rei de Hollywood, estava no auge de sua fama, carismático e encantador. Loretta Young era uma jovem atriz de rosto fresco, profundamente religiosa, com uma reputação impecável. A atração deles rapidamente se transformou em um caso secreto, cuidadosamente escondido do olhar do público, pois Gable era casado na época. O sigilo tomou um rumo ainda mais dramático quando Young descobriu que estava grávida. Em uma época em que a gravidez fora do casamento poderia prejudicar permanentemente carreiras, Young tomou medidas extraordinárias para proteger sua imagem. Ela desapareceu completamente da cena de Hollywood, alegando estar doente, e secretamente deu à luz uma filha chamada Judy Lewis, em novembro de 1935. Para esconder o escândalo, Young elaborou um plano elaborado, adotando publicamente a própria filha um ano depois, alegando que havia encontrado a bebê em um orfanato. Rumores persistiram, mas Young negou a verdadeira paternidade da criança ao longo de sua vida. A própria Judy Lewis cresceu sem saber quem eram seus pais, apesar de sua notável semelhança com Clark Gable, incluindo suas orelhas inconfundíveis, que Young insistiu que fossem alteradas cirurgicamente. Só décadas depois, Lewis descobriu a verdade. Ela era o filho do amor secreto mais famoso de Hollywood. Este caso permaneceu um dos segredos mais bem guardados de Hollywood, finalmente confirmado publicamente por Judy Lewis em suas memórias de 1994. Loretta Young nunca admitiu publicamente a verdade, carregando o fardo do escândalo até sua morte. O caso secreto, a dissimulação elaborada e seu impacto duradouro em Young, Gable e sua filha são um lembrete marcante de até onde as estrelas da era de ouro de Hollywood iriam para proteger suas imagens cuidadosamente criadas. Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Quando Humphrey Bogart conheceu Lauren Bacall no set de Uma Aventura na Martinica, em 1944, ele já era uma estrela consagrada, enquanto Bacall era uma novata de 19 anos. Bogart, com 44 anos na época, estava infeliz no casamento com a atriz Mayo Method, cuja natureza volátil lhes havia rendido o apelido de os Bogarts Brigões. Ainda assim, a faísca entre Bogart e Bacall foi instantânea e inegável, tornando impossível ignorar a química deles. O romance deles rapidamente floresceu fora das telas, tornando-se um segredo aberto nos círculos de Hollywood. O conturbado casamento entre Bogart e Method dissolveu-se em um amargo divórcio em 1945, mas o público acolheu calorosamente o novo romance de Bogart com Bacall. Em vez de enfrentar uma reação negativa, o relacionamento deles foi romantizado, transformando-os no casal poderoso e icônico de Hollywood. Ao contrário de outros escândalos de Hollywood, o caso deles não foi marcado por indignação pública, mas sim elevou a imagem de ambos os astros. O casamento deles, pouco depois do divórcio de Bogart, foi celebrado como uma história de amor de Hollywood para a eternidade. Juntos, eles estrelaram vários filmes, incluindo À Beira do Abismo, solidificando seu lugar na história de Hollywood. No entanto, enquanto sua história de amor se tornava lendária, ela danificou permanentemente a já frágil vida de Method. Ela afundou em um alcoolismo mais profundo, e na obscuridade, sua carreira em Hollywood efetivamente terminando com o divórcio. Enquanto isso, Bogart e Bacall prosperaram profissional e pessoalmente até sua morte por câncer em 1957. O romance de Bogart e Bacall permanece como um dos raros escândalos de Hollywood, que não apenas perdurou, mas definiu uma era, demonstrando como, às vezes, o escândalo pode moldar lendas tanto quanto arruinar vidas. Spencer Tracy e Katharine Hepburn. O relacionamento de Spencer Tracy e Katharine Hepburn começou em 1941 no set de Woman of the Ano. Apesar de Tracy ser casado com Louise Treadwell, ele e Hepburn embarcaram em um caso clandestino que durou 26 anos. Tracy, um católico devoto, recusou-se a divorciar-se da esposa, levando a um relacionamento complexo e secreto com Hepburn. A parceria deles se estendeu além de suas vidas pessoais para suas carreiras profissionais, coestrelando juntos em 9 filmes. Hepburn frequentemente priorizava as necessidades de Tracy acima das suas, especialmente durante suas batalhas contra o alcoolismo e a depressão. Ela até fez uma pausa de 5 anos em sua carreira para cuidar dele durante o declínio de sua saúde.
Tracy morreu em 1967, poucos dias após completar seu último filme juntos. Juntos? Adivinha quem vem para o jantar? Por respeito à família dele, Hepburn não compareceu ao seu funeral. Mais tarde, ela falou abertamente sobre o relacionamento deles, expressando profundo amor e devoção. A história deles continua a ser um dos romances mais comoventes e duradouros de Hollywood. Lana Turner e Lex Barker. Lana Turner, a estrela glamourosa de Hollywood por excelência, conhecida por suas performances sensuais e vida pessoal turbulenta, envolveu-se em um dos escândalos mais sombrios de Hollywood, envolvendo seu quarto marido, o ator Lex Barker. Barker, mais lembrado como um Tarzan de cinema bonito e robusto, inicialmente parecia ser um parceiro ideal para Turner, cuja tumultuosa história romântica já havia sido manchete várias vezes. O casamento deles, no entanto, rapidamente se desfez em alegações chocantes de abuso. Em 1957, a filha de Turner, Cheryl Crane, acusou Barker de abuso grave, alegando que ele a havia agredido repetidamente desde que ela tinha apenas 10 anos de idade. Inicialmente, Turner achou essas acusações difíceis de aceitar, mas após confrontar Barker e as afirmações perturbadoras de sua filha, ela imediatamente o expulsou de casa e buscou um divórcio rápido. Barker negou as alegações categoricamente, mas o escândalo deixou sua reputação irremediavelmente danificada, efetivamente encerrando sua carreira em Hollywood. O incidente afetou profundamente tanto Turner quanto sua filha. Turner lutou com culpa e devastação, sua vida pessoal mais uma vez dominando os tabloides. Enquanto isso, a inocência de Cheryl foi cruelmente tirada, o trauma lançando uma sombra duradoura sobre sua vida. O escândalo sombrio prenunciou uma tragédia ainda maior apenas um ano depois, quando Cheryl, então com apenas 14 anos, esfaqueou e matou o namorado abusivo de Turner, Johnny Stompanato, em um evento que consolidou ainda mais a reputação de Turner como uma estrela perpetuamente envolvida em escândalos. O escândalo envolvendo Lex Barker e Cheryl Crane simbolizou as consequências trágicas que muitas vezes se escondem sob a cintilante superfície de Hollywood, expondo uma realidade dolorosa que assombraria para sempre o legado pessoal de Lana Turner. Joan Crawford e Clark Gable. Joan Crawford e Clark Gable, duas das maiores estrelas de Hollywood durante as décadas de 1930 e 40, mantiveram um caso apaixonado, porém complicado, intermitente ao longo de quase 2 décadas. Crawford, a atriz ardente e ferozmente ambiciosa, tinha sido cativada pelo charme rude e carisma de Gable desde seu primeiro filme juntos, Dance Fools Dance, em 1931. A química deles, ardente tanto na tela quanto fora dela, frequentemente ofuscava suas vidas profissionais e desestabilizava seus relacionamentos pessoais. Apesar da intensa conexão, o caso deles era repleto de turbulência emocional. Ambos foram casados em vários momentos durante o romance. Crawford, notavelmente, com os atores Douglas Fairbanks Jr. e Franchot Tone, e mais tarde com o empresário Alfred Steele. Gable, famoso por se casar 5 vezes, parecia incapaz ou não disposto a se comprometer totalmente e exclusivamente com Crawford. O caso deles, portanto, tornou-se uma série de encontros apaixonados, intercalados com mágoa e amargura. O custo emocional foi alto, com ambos sofrendo múltiplos relacionamentos fracassados, amplamente influenciados pelo apego contínuo. Crawford mais tarde admitiu arrependimentos profundos, reconhecendo abertamente como seu relacionamento com Gable afetou profundamente sua vida pessoal. Ainda assim, apesar das desilusões repetidas, nenhuma das estrelas conseguia se desvincular completamente, voltando repetidamente um ao outro ao longo dos anos. No final das contas, o caso permaneceu majoritariamente privado, mas a portas fechadas, o impacto emocional era inegável. Tornou-se emblemático da complexa cultura romântica de Hollywood, uma mistura de intensa paixão, ambição profissional e decepção repetida. O fascínio duradouro por seu tumultuado romance persiste, simbolizando para sempre a volátil mistura de glamour e tragédia que caracterizou a era de ouro de Hollywood. Ava Gardner e Frank Sinatra. No início da década de 1950, Frank Sinatra era o galã da América, um amado cantor que encantou milhões. No entanto, por trás de sua voz suave e sorriso de menino, havia um tumulto pessoal, intensificado quando ele ficou cativado pela femme fatale, definitiva de Hollywood, Ava Gardner. Sinatra, na época casado com sua primeira esposa, Nancy Barbato, com quem tinha 3 filhos,
embarcou em um caso com Gardner que rapidamente consumiu ambos os astros em um turbilhão de paixão e escândalo. A mídia aproveitou a relação com fervor, condenando Sinatra por deixar sua esposa dedicada pela notoriamente glamurosa e imprevisível Gardner. A reação negativa foi imediata e severa. A imagem cuidadosamente cultivada de Sinatra como ídolo amigável das famílias da América desmoronou, e sua carreira vacilou. Ele foi dispensado da sua gravadora. Perdeu contratos lucrativos de filmes e suas reservas de shows evaporaram. Gardner, embora sedutora, foi rotulada como uma destruidora de lares, tornando-se a mais infame sedutora de Hollywood. O casamento deles, marcado por emoções intensas e espetáculo público, foi tudo menos pacífico. Ambos eram ciumentos, inseguros e propensos a discussões explosivas, agravadas pelo consumo excessivo de álcool e infidelidade mútua. Apesar do amor inegável, o relacionamento se deteriorou em um caos quase constante, terminando em divórcio após 6 anos turbulentos. Contudo, as cicatrizes ficaram profundas. Sinatra ficou devastado, sua dor influenciando profundamente sua música. Gardner, mais tarde, confessou que ele foi o amor da vida dela, apesar da natureza destrutiva do relacionamento deles. O escândalo, no entanto, quase arruinou completamente a carreira de Sinatra. Apenas através de um esforço determinado e talento extraordinário ele conseguiu reconstruir, recuperando finalmente a fama com seu papel vencedor do Oscar em A um Passo da Eternidade. Seu tumultuado caso de amor continua a simbolizar a mistura explosiva de glamour, paixão e tragédia que definiu a era dourada de Hollywood. Errol Flynn e Beverly Adland. Errol Flynn, o encantador espadachim de Hollywood, conhecido por seus papéis audaciosos e estilo de vida extravagante, encontrou-se envolvido em escândalo mais uma vez em 1957, desta vez envolvendo Beverly Adland, uma jovem aspirante à atriz. Flynn, então com quase 50 anos e já notório por escapadas escandalosas, começou um relacionamento íntimo com Adland quando ela tinha apenas 15 anos de idade. A natureza chocante do caso deles, mantida em segredo a princípio, tornou-se do conhecimento público após a morte súbita de Flynn em 1959. O escândalo abalou Hollywood. A juventude e inocência de Adland contrastavam fortemente com a reputação cada vez mais manchada de Flynn. Acusações de exploração e comportamento predatório mancharam o legado de Flynn, lançando uma sombra sombria sobre sua outrora celebrada imagem nas telas. A própria Adland foi lançada contra a sua vontade no foco público, marcada negativamente pela associação, sua jovem vida irrevogavelmente alterada. Logo, o escrutínio legal seguiu-se, com investigações sendo iniciadas sobre as circunstâncias de seu relacionamento. A indignação pública foi intensa, e a reputação de Flynn, já precária, sofreu danos permanentes. A exposição do escândalo não só manchou gravemente a imagem de Flynn postumamente, mas também efetivamente encerrou a carreira nascente de Adland, deixando-a estigmatizada para sempre. Durante décadas, Adland lutou sob o peso do escrutínio público e do trauma pessoal, eventualmente relatando sua experiência em entrevistas e memórias, oferecendo uma visão comovente de sua exploração. O incidente destacou as preocupantes correntes subjacentes sob a fachada cintilante de Hollywood, expondo as profundas vulnerabilidades da juventude e inocência em meio à fama e poder. O escândalo final de Flynn continua sendo um dos contos de advertência mais perturbadores e duradouros de Hollywood. Rita Hayworth e Ali Khan. Rita Hayworth era a adorada bomba ruiva de Hollywood, uma atriz icônica cuja beleza marcante e carisma despretensioso definiram uma geração. No entanto, por trás de sua imagem glamourosa, havia uma vida pessoal repleta de desgostos e escândalos. Após se divorciar do lendário cineasta Orson Welles, Hayworth se envolveu em um romance apaixonado e turbulento com o playboy e príncipe internacional, Ali Khan. O relacionamento deles imediatamente fascinou e escandalizou o público, misturando o glamour de Hollywood com a aristocracia europeia. Hayworth e Khan se casaram em 1949, em uma cerimônia extravagante que chamou a atenção do mundo. Mas logo, o conto de fadas desmoronou, ofuscado por rumores incessantes da infidelidade constante de Khan, e a dificuldade de Hayworth em se adaptar a um estilo de vida luxuoso da alta sociedade, distante de Hollywood. O casal glamouroso frequentemente aparecia em tabloides,
seus movimentos dissecados em meio a persistentes especulações e fofocas escandalosas. A união deles, tempestuosa e instável, desmoronou em menos de 4 anos, deixando Hayworth devastada. A separação gerou manchetes sensacionais em todo o mundo, mergulhando Hayworth em uma amarga batalha pela custódia de sua filha, Princesa Yasmin. Suas lutas pessoais intensificaram-se dramaticamente, exacerbadas pelo escrutínio implacável da mídia e crescente tumulto emocional. A infidelidade de Khan e o subsequente divórcio marcaram profundamente Hayworth, deixando-a emocionalmente vulnerável e lutando para recuperar a estabilidade. Embora Hayworth tenha retornado a Hollywood, sua reputação sofreu, e ela se tornou cada vez mais reclusa e desiludida. O escândalo alterou significativamente a percepção pública dela de querida da América para uma figura trágica, danificada pela fama, desilusão e traição. Seu casamento fracassado com Ali Khan tornou-se um símbolo do doloroso custo pessoal que muitas estrelas de Hollywood enfrentavam por trás de suas imagens cuidadosamente construídas, lembrando ao público que até mesmo romances de conto de fadas poderiam terminar em desgostos devastadores. Gloria Swanson e Joseph P. Kennedy Sr. No final da década de 1920, a realeza de Hollywood. Gloria Swanson, uma das maiores estrelas da era do cinema mudo, envolveu-se com o poderoso empresário Joseph P. Kennedy Sr., pai do futuro presidente John F. Kennedy. Kennedy, um financista carismático com ambições que iam muito além de Hollywood, tornou-se o gerente de negócios de Swanson e, em seguida, secretamente, seu amante. O caso apaixonado e clandestino deles foi marcado por extravagância, segredo e intenso apego emocional. Inicialmente, a orientação financeira e pessoal de Kennedy impulsionou a carreira de Swanson, mas o relacionamento deles logo se tornou tóxico. Kennedy usou o estrelato de Swanson como alavanca em investimentos imprudentes, quase levando sua produtora à falência. Ele controlava a vida pessoal e profissional dela, deixando Swanson emocionalmente vulnerável e financeiramente arruinada quando o relacionamento deles terminou amargamente em 1930. O escândalo permaneceu em grande parte oculto até anos depois, quando sussurros e revelações finalmente chegaram ao conhecimento do público. Para Swanson, o caso trouxe consequências financeiras devastadoras e um dano significativo à sua cuidadosamente cultivada reputação em Hollywood. Antes o símbolo glamouroso da sofisticação de Hollywood, Swanson agora se via abandonada, quase falida e lutando para reconstruir sua carreira. Enquanto isso, Kennedy voltou para o leste, distanciando-se do escândalo e protegendo a reputação de sua família, deixando Swanson para enfrentar as consequências arrasadoras sozinha. A revelação do caso deles mais tarde ofuscou seu legado, marcando um ponto de virada que quase destruiu sua vida profissional. Apesar de um ressurgimento tardio na carreira com seu papel icônico em Sunset Boulevard, Swanson carregou as cicatrizes de seu caso com Kennedy por décadas. Seu escândalo serve como um lembrete assustador de como a ambição implacável e a paixão poderiam se entrelaçar em Hollywood, deixando uma devastação pessoal e profissional em seu rastro. Judy Garland e David Rose. Depois, Vincente Minnelli. Judy Garland, a querida menina da porta ao lado da América e uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood, passou a vida buscando a felicidade pessoal em meio a uma profunda agitação emocional. Sua tumultuada vida romântica começou cedo, com seu primeiro casamento aos 19 anos com o compositor David Rose. Apesar dos avisos dos executivos da MGM, Garland e Rose fugiram impulsivamente em 1941. Apenas para enfrentar pressões imediatas do estúdio e do público, que rapidamente desgastaram sua união. A vulnerabilidade emocional de Garland se aprofundou quando, sob intensa pressão do estúdio, ela interrompeu uma gravidez, devastando-a psicologicamente e fraturando ainda mais seu casamento frágil. A união durou apenas 3 anos, dissolvendo-se sob o peso de sua tensão emocional. Logo depois, Garland encontrou um novo amor com o renomado diretor de cinema Vincente Minnelli, com quem se casou em 1945. Inicialmente, Minnelli parecia uma presença estabilizadora, alguém que entendia as intensas pressões enfrentadas por Garland. Juntos, eles deram as boas-vindas à filha Liza Minnelli, que também se tornaria uma lenda de Hollywood. Mas o casamento deles rapidamente azedou, complicado pela suposta vida privada secreta de Minnelli e pelas lutas crescentes de Garland com o vício, depressão e exploração pelos estúdios.
O casamento deles se tornou publicamente tenso, manchado por discussões frequentes, ciúmes e um caos emocional crescente. A saúde mental de Garland deteriorou-se alarmantemente. Sua dependência de prescrições e drogas, intensificando sob as pressões implacáveis de Hollywood. Quando o casamento deles terminou em divórcio em 1951, Garland estava emocionalmente marcada, cada vez mais dependente de substâncias e presa em uma espiral, da qual nunca se recuperaria completamente. Esses dramas pessoais assombraram a vida profissional de Garland, transformando sua imagem de jovem estrela talentosa e saudável para uma figura trágica, lutando sob o peso implacável da fama. Seus relacionamentos com Rose e Minnelli tornaram-se contos de advertência sobre as pressões destrutivas de Hollywood, marcando o início da dolorosa batalha vitalícia de Garland com a instabilidade, o vício e a turbulência emocional. Marlene Dietrich e John Gilbert. Marlene Dietrich, a sedutora importação alemã de Hollywood, era conhecida por sua hipnótica presença na tela, voz sedutora e espírito ferozmente independente. No entanto, por trás da persona cativante estava uma vida privada marcada por escândalos e complexidade. Notavelmente, seu caso com a lendária estrela do cinema mudo, John Gilbert. Gilbert, outrora um dos protagonistas mais reverenciados de Hollywood, já havia enfrentado contratempos na carreira com o advento do cinema sonoro, quando iniciou um relacionamento intenso e secreto com Dietrich, no início da década de 1930. Na época, Gilbert estava em declínio, seu estrelato diminuindo, sua vida pessoal turbulenta. Dietrich, subindo rapidamente em Hollywood, representava tanto tentação quanto perigo. Seu caso, embora escondido dos olhos do público, tornou-se um segredo aberto nos círculos de Hollywood. A reputação de Gilbert piorou ainda mais, exacerbando sua espiral descendente, enquanto a associação de Dietrich com o ator em declínio arriscava comprometer sua carreira ascendente. O relacionamento apaixonado deles rapidamente se tornou problemático, envolvendo ambos os astros em escândalos e complicando a política dos estúdios. Os papéis subsequentes de Gilbert diminuíram em qualidade e quantidade. Os executivos do estúdio, já cautelosos com o declínio de sua atração nas bilheterias, se distanciaram ainda mais. Dietrich, por sua vez, navegava cuidadosamente para proteger seu estrelato em ascensão, consciente de que a associação com o status decadente de Gilbert poderia manchar sua crescente proeminência em Hollywood. No final, o caso terminou tão silenciosamente quanto começou, mas os danos emocionais e profissionais permaneceram evidentes. Gilbert morreu tragicamente jovem, sua reputação permanentemente manchada pela cruel maquinaria de Hollywood, enquanto Dietrich avançava com cautela, continuando sua aclamada carreira, mas sempre acompanhada pelos sussurros de escândalo. A história deles representa um conto de advertência sobre o tratamento implacável de Hollywood com suas estrelas, celebradas quando estão no auge, mas rapidamente descartadas assim que seu valor diminui. O caso Dietrich Gilbert simboliza o custo muitas vezes oculto de Hollywood, fama e paixão trocadas por uma devastação pessoal e profissional duradoura. Charlie Chaplin e Lita Grey. Charlie Chaplin, o amado gênio cômico por trás de The Tramp, estava no auge de sua fama quando se viu envolvido em um dos escândalos mais perturbadores e chamativos da primeira Hollywood. Em 1924, aos 35 anos de idade, Chaplin casou-se com Lita Grey, de 16 anos, uma ex-atriz mirim que havia aparecido em seus filmes, e que ele engravidou quando ela tinha apenas 15 anos. Para evitar acusações de estupro de vulnerável, Chaplin arranjou apressadamente um casamento secreto no México, um ato que teria consequências profundas e duradouras. O casamento, profundamente infeliz desde o início, rapidamente caiu no caos. Chaplin, conhecido por seu perfeccionismo meticuloso na tela, era supostamente controlador e emocionalmente abusivo a portas fechadas. Grey, empurrada para responsabilidades adultas e maternidade em uma idade surpreendentemente jovem, sentia-se isolada e emocionalmente sobrecarregada. Após alguns anos turbulentos e o nascimento de 2 filhos, o casal se divorciou em 1927. O processo de divórcio tornou-se um frenesi na mídia. As acusações de Grey de infidelidade, crueldade e comportamento sexual perverso renderam manchetes escandalosas em todo o país. Ela exigiu um acordo que quebrou recordes na época, quase $1 milhão, e o público devorou cada detalhe humilhante. O escândalo danificou profundamente a imagem cuidadosamente cultivada de Chaplin como um homem comum adorável.
Embora o gênio de Chaplin o mantivesse profissionalmente em evidência, a mancha do escândalo com Lita Grey nunca desapareceu completamente. Foi a primeira de uma série de controvérsias pessoais que o perseguiriam ao longo de sua vida, culminando em ataques políticos e eventual exílio do Mobius, os Estados Unidos, durante a era McCarthy. Grey, por sua vez, passou grande parte de sua vida ofuscada pelo escândalo, mais tarde escrevendo memórias que ofereciam uma visão mais detalhada de sua experiência. Este caso permanece um capítulo sóbrio na história inicial de Hollywood. Um que expôs o enorme desequilíbrio de poder entre fama e juventude, e as consequências de ultrapassar limites morais e legais. William Holden e Audrey Hepburn. O romance entre Audrey Hepburn e William Holden nunca foi oficialmente confirmado, mas aqueles mais próximos deles, além de inúmeras biografias, pintaram um quadro vívido do que poderia ter sido uma das conexões perdidas mais dolorosas de Hollywood. As duas estrelas se conheceram enquanto filmavam Sabrina em 1954 e, segundo relatos, se apaixonaram profundamente. A química deles era inegável, tanto na tela quanto fora dela, e pareciam um par ideal. Ela, a beleza etérea com um coração bondoso. Ele, o galã charmoso com uma profundidade emocional que poucos poderiam igualar. Havia apenas um problema. Holden era casado. Embora seu casamento com a atriz Brenda Marshall estivesse há muito tempo tenso, ele permanecia publicamente comprometido com ele. Mais significativamente, ele havia feito uma vasectomia. Um fato que aparentemente não compartilhou com Hepburn, até que ela expressou seu desejo de ter filhos. Hepburn, cujo sonho de maternidade era tão forte quanto sua paixão pela atuação, ficou arrasada com a revelação. Ela terminou o relacionamento, percebendo que o futuro deles juntos nunca poderia se alinhar com suas esperanças de ter uma família. Holden ficou arrasado. Ele diria mais tarde que Hepburn foi aquela que escapou, o amor do qual ele nunca superou. A separação deles marcou um ponto de virada na vida de ambos. Hepburn se casou com Mel Ferrer, com quem teve um filho, enquanto a vida pessoal de Holden se desmoronava. Ele lutou contra o alcoolismo crescente e a depressão nos anos que se seguiram, e muitos que o conheciam acreditam que ele nunca se recuperou emocionalmente de perder Hepburn. O suposto caso deles continua sendo um dos "e se" mais comoventes de Hollywood, uma história de timing, desilusão e a dolorosa divisão entre o amor e as realidades da vida. No mundo das lendas do cinema, a deles é uma história de amor, não correspondido. Bette Davis e Howard Hughes. Em um dos casos de divórcio mais bizarros de Hollywood, o primeiro marido de Bette Davis alegou que ela estava o deixando porque lia demais. A verdade, no entanto, envolvia uma história de fundo muito mais escandalosa. Davis havia iniciado um caso clandestino com o excêntrico bilionário Howard Hughes. Bette casou-se com o músico Harmon Ham Nelson em 1932, antes de sua ascensão meteórica ao estrelato. Mas à medida que a fama de Davis rapidamente eclipsou a de seu marido, o casamento deles tornou-se tenso. Até 1937, a atriz estava irritada com a insegurança e o comportamento controlador de Nelson. Entra Howard Hughes. O magnata da aviação e notório playboy demonstrou um grande interesse em Davis, e os dois começaram um relacionamento discreto, enquanto ela ainda era casada. Nelson ficou desconfiado e reuniu provas do caso, que apresentou no tribunal ao pedir divórcio em 1938. Para evitar um escândalo público, o pedido oficial de divórcio evitou a acusação de adultério e, em vez disso, absurdamente acusou Bette de dedicar muito tempo a livros e roteiros em vez do casamento. Mas, em privado, Davis não negou seu caso com Hughes. Mais tarde, ela reconheceu que isso foi de fato um fator na separação. O caso de alto nível terminou tão abruptamente quanto o casamento. Davis seguiu em frente. Ela se casaria mais 3 vezes, e Hughes continuou sua lendária vida de mulherengo. Embora nunca confirmado à imprensa na época, o suposto romance de Davis Hughes destruiu decisivamente seu primeiro casamento, provando que até as desculpas de divórcio mais extravagantes de Hollywood clássica muitas vezes escondiam verdades escandalosas. Mary Astor e George S. Kaufman. O caso de Mary Astor, com o dramaturgo George S. Kaufman, explodiu em um dos escândalos mais suculentos da era dourada de Hollywood. Em 1936, Astor estava envolvida em uma amarga batalha pela custódia com seu ex-marido, Dr. Franklin Thorpe, que ameaçou expor o diário privado de Astor, detalhando seus encontros apaixonados com Kaufman.
Astor, uma estrela de cinema conhecida por sua imagem de dama, tinha de fato se envolvido em um ardente caso extraconjugal com o espirituoso. E casado, Kaufman em 1934, preenchendo páginas de seu diário com descrições francas de seus encontros. Quando Thorpe descobriu esse propósito, diário, ele viu uma oportunidade para chantagem e influência no tribunal. O julgamento subsequente tornou-se um circo midiático. Manchetes sensacionalistas sobre o diário de Astor tiraram até as notícias internacionais das primeiras páginas. Disse que em agosto de 1936, a cobertura do escândalo de Astor deixou de lado as reportagens sobre Hitler e Franco. Embora o juiz tenha finalmente considerado o diário inadmissível, trechos sórdidos suficientes vazaram para aguçar o público, revelando um lado de Astor que contrastava com sua persona refinada na tela. Durante tudo isso, Astor manteve-se serena. Ela admitiu o caso, explicando que seu casamento com Thorpe estava infeliz e que o diário era seu desabafo privado. No final, Astor conseguiu um acordo de custódia favorável para sua filha, e a agitação foi desaparecendo gradualmente. Mas o casamento dela com Thorpe estava arruinado além do reparo, e a frase "O Diário Roxo de Mary Astor" tornou-se sinônimo da capacidade de Hollywood para o pecado a portas fechadas. Este caso, exposto em tribunal, não apenas destruiu o casamento de Astor, mas também cativou a América da Era da Depressão, provando que a verdade pode ser mais estranha que a ficção.